Olá, essa é uma aula que continua a sequência analítica. Hoje vamos dar ênfase ao tratamento de dados. Relembrando, a sequência analítica está aqui mostrada. Na nossa primeira aula falamos principalmente da amostragem e do preparo de amostra para técnicas espectrométricas. Agora vamos falar da etapa de calibração do instrumento, obtenção das medidas, cálculo dos resultados, apresentação da concentração do analito na amostra, avaliação dos resultados e a tomada de ação conforme o resultado obtido. Os resultados de concentração em qualquer análise instrumental requer a construção de curvas de calibração ou curvas analíticas de calibração. Todo método instrumental ele é relativo, ou seja, a concentração final do analito na amostra é obtida em relação à curva de calibração. As curvas de calibração são construídas utilizando uma solução padrão, um reagente padrão, que nada mais é do que o seu analito de interesse. Se você quer determinar ferro em uma determinada amostra, o seu padrão, sua solução analítica, vai ser de ferro. Você tem uma solução estoque de ferro, você faz diversas diluições a fim de ter soluções de diferentes concentrações crescentes. Essas soluções são levadas ao equipamento, obtém-se sinais analíticos em função das diferentes concentrações das soluções padrões. Assim, você consegue construir a curva de calibração, que está mostrada aqui, que nada mais é do que no eixo Y, o sinal analítico obtido, e no eixo X, a concentração do analito. Ela é uma reta linear crescente, pois aumenta-se a concentração, proporcionalmente aumenta-se o sinal analítico. Então, você usa essa curva de calibração para obtenção da concentração de um analito na amostra. Você leva a amostra ao tratamento específico de amostra, transforma ela em solução, vai para o equipamento, analisa essa solução digerida, obtém-se um sinal analítico. Se você tem a curva de calibração construída, como é esse caso, nada mais é do que você pegar esse sinal analítico, levar até a curva e obter a concentração do analito na amostra, desde que você tenha essa curva de calibração construída. Existem diferentes tipos de calibração. O que a gente disse aqui, até o momento, é a chamada calibração externa. Você usa padrões de concentrações crescentes, diferentes, e você constrói a curva de calibração. Existe a curva de calibração com adição de padrão ou adição de analito, a curva de calibração com compatibilização de matriz e a curva de calibração com um padrão interno. Vamos falar um pouquinho da curva de calibração externa, vou falar também de todas essas após a explicação da curva de calibração externa. Para a construção da curva de calibração externa, temos que preparar esses padrões de concentrações crescentes. Como a gente prepara esses padrões? Utilizando uma solução padrão estoque, uma solução mãe. Neste caso aqui, ela tem concentração de 1000 mg por litro. É uma solução do seu analito de interesse. Você faz diferentes diluições a fim de ter essas concentrações. Além disso, você tem que preparar o branco analítico, que tem a mesma finalidade do branco da amostra. Esse é um branco analítico da curva de calibração. Tem a finalidade de minimizar as contaminações provenientes de vidrarias, reagentes e manipulações. Como a gente prepara esses padrões? Como eu disse para vocês, é fazendo a diluição. Tenho aqui, vamos trabalhar com esse caso.
em que eu tenho o branco analítico, que não tem o analito, mas contém todos os reagentes que eu utilizo para produzir essas soluções. Vou fazer diluições da solução estoque, a fim de ter essas concentrações. Considerando que esse balão volumétrico tem volume total de 10 ml, tenho que pegar 0,01 ml dessa solução, colocar no balão, preencher com água ou ácido diluído. Neste caso aqui, pego 0,02 ml dessa solução, para ter essa concentração, preencho o balão com água ou ácido diluído. Vou fazendo isso para todos os outros padrões. Lembrando, essa é a diluição, que nada mais é do que a concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume inicial. Então, voltando, eu tenho aqui concentração inicial, 1000 mg por litro. Quero saber qual é o volume que eu tenho que pegar dessa solução estoque para preparar uma solução de 1 mg por litro num volume total de 10 ml. Desta forma, consigo calcular o volume da solução que eu tenho estoque, que eu tenho que pegar para colocar nesse balão, para ter essa concentração. Faço o mesmo cálculo para todas as outras soluções e obtenho esses volumes da solução estoque. O balão é preenchido com água ou ácido diluído. Normalmente, na espectrometria, os balões são preenchidos com ácido diluído, ácido nítrico diluído, 0,1% volume de ácido nítrico concentrado, que a gente acaba diluindo para 0,1%, apenas para evitar a hidrólise do analito. Se eu só colocasse em água, o analito com o tempo ia sofrendo hidrólise e eu ia perdendo esse analito. Então, é por isso que a gente conserva soluções padrões em 0,1% de ácido nítrico. Então, os balões são preenchidos com esse ácido nítrico 0,1%. Portanto, o branco da curva de calibração é uma solução de ácido nítrico 0,1%. Feito todos esses padrões e o branco da curva de calibração, levamos para o equipamento e analisamos. Obtemos sinais, respostas, sinais analíticos de cada um desses padrões. Eu tenho o sinal do branco, do padrão de 1 mg por litro, 2, 4, 8 e 16 mg por litro. Então, eu construo a curva de calibração, Y sinal, X concentração dos padrões que eu utilizei, que está na unidade de miligrama por litro. Construo essa curva de calibração linear crescente e vou utilizar ela para a obtenção da concentração do analito na amostra. Posso utilizar a curva de calibração, gráfico para obtenção, bem como utilizar a equação da reta. Essa é a equação dessa reta, que nada mais é do que a resposta instrumental y, que é igual a AX mais B, onde o A é o coeficiente angular dessa reta, o B é o coeficiente linear dessa reta, o Y, sinal analítico, resposta instrumental, e o X, concentração em miligrama por litro. Eu posso, então, utilizar a equação da reta para obter a concentração do analito, bem como usar a curva de calibração, como eu já mostrei para vocês, para a obtenção da concentração do analito na amostra.
Para a obtenção do coeficiente angular, basta utilizar o gráfico da curva de calibração. O coeficiente angular, o A, ele é obtido da variação de y pela variação de x, entre dois pontos quaisquer da curva de calibração. Escolha esses dois pontos e faça a variação de y pela variação de x. O coeficiente linear, o valor de b, é obtido quando x é igual a zero e a curva, a reta, intercepta o eixo y. É o ponto onde ele atinge o eixo y. Esse é o valor de b. Podemos trabalhar com a curva de calibração tendo o coeficiente linear, assim como podemos forçar a curva a passar pelo zero, de forma que o coeficiente linear seja igual a zero. Como que fazemos isso? Vamos descontar o valor do branco das medidas de cada um desses padrões, forçando com que o branco seja zero. A gente vai trabalhar um exemplo que eu vou mostrar bem como a gente força a curva a passar pelo zero e a equação da curva acaba sendo só representada por y é igual a ax, coeficiente angular vezes a concentração. E podemos dessa forma forçar a curva a passar pelo zero. Então podemos calcular a concentração de um analito na amostra utilizando a curva de calibração, o gráfico da curva, ter a equação da reta com o coeficiente linear ou sem o coeficiente linear. Podemos calcular dessas três diferentes formas. Depende do que você dispõe no momento. Então, tendo o gráfico, novamente, eu pego a amostra que sofreu o processo de decomposição, levo para o equipamento, obtenho a resposta analítica, vou no gráfico e obtenho assim a concentração do analito na amostra em miligrama por litro, porque eu calibrei o equipamento com padrões nessa unidade, miligrama por litro. Posso também utilizar as equações, como eu disse para vocês, onde eu uso o sinal do analito na amostra, que é y, coloco o valor desse sinal aqui e calculo o valor de x, com o coeficiente linear ou sem o coeficiente linear. Além disso, tem outras curvas de calibração. Com adição de padrão ou adição de analito, a compatibilização de matriz e o uso do padrão interno para a calibração. Essas três formas de calibração é uma maneira de verificar interferências. Interferências de matriz, interferências de qualquer reagente que se tenha utilizado. Normalmente se utiliza sempre uma dessas calibrações para a verificação da interferência. E a gente compara uma dessas curvas com a curva de calibração externa, para verificar se tem ou não interferências. Eu vou mostrar mais para frente como a gente faz isso. Essa é a curva de calibração com adição de analito. Eu tenho aqui os padrões que eu quero construir para a curva de calibração, só que agora eu vou utilizar a amostra e padrão. Esses balões aqui vão ter, por exemplo, essas concentrações. Tem que ter essas concentrações crescentes. 1, 2, 4 e 8. Utilizo a solução estoque, faço o mesmo cálculo que eu já expliquei para a curva de calibração externa, de diluição, de forma a ter a alíquota que eu tenho que colocar de padrão em cada um desses balões. Não vou preencher só com água ou ácido diluído, ácido nítrico 0,1%. Agora, eu vou ter que colocar uma alíquota da amostra. Uma alíquota, um volume igual em todos esses balões.
Neste caso aqui, tem 2 ml que eu coloco de amostra em cada um desses padrões. Depois de feito essa adição de amostra, eu preencho o balão com água ou ácido nítrico diluído. Preenchi o balão, então o que eu tenho aqui? Dentro desses balões que eu vou usar para calibração com adição de analito, eu tenho a adição do analito, porque eu adicionei o padrão, mas eu tenho a presença da amostra, eu tenho a presença da matriz, dos concomitantes. Então, eu tenho a presença de possíveis interferentes. Esses interferentes são constantes em cada um desses balões e podem ou não interferir no sinal analítico da solução padrão, da solução estoque. Então, é isso que a gente acaba verificando quando a gente constrói essa curva de calibração com adição de analito. Então, tá lá. Fiz os balões, tem a amostra, tem padrão e preenchi com água ou ácido nítrico. Nesse aqui é o branco que não tem adição do padrão, mas tem a amostra. A amostra, o mesmo volume de 2 ml, que é preenchido com ácido nítrico ou água, da mesma forma que os outros. Produzir essas soluções, vou no equipamento para leitura. Só enfatizando, esses balões, esse primeiro que tem a concentração de 1, esse outro de 2, 4 e 8, todos eles têm 2 ml de amostra dentro dos balões. Todos eles têm água e ácido diluído que foi utilizado para volumar. O que tem de diferente desses balões é o volume que você adicionou do padrão, da solução estoque do seu analito de interesse. Esse aqui é o branco da calibração com adição de analito, que tem amostra, mas não tem nada de padrão. Esses daqui já contêm um certo volume da solução estoque. Avolumou, vou levar para o equipamento e obtenho essa curva de calibração. Esses são os padrões. Esse aqui é o primeiro, o branco que tem a amostra e o ácido ou a água para volumar. Esse é o outro que tem a amostra e tem 1 mg por litro de padrão. O que tem 2, o que tem 4 e o que tem 8 mg por litro. Então, eu fui no equipamento e obtive esses sinais, que aqui é absorbância em espectrometria. Fui lá e li todas as soluções e construí esse gráfico, essa curva de calibração. Consigo obter a equação da reta da mesma forma que eu já expliquei. Variação de y por variação de x para a, intersecção da reta quando x é igual a 0 e é o valor do eixo y para o coeficiente linear. Quando a gente faz a curva de calibração com adição de analito, a gente não obtém a concentração do analito da mesma forma que uma curva de calibração externa. A curva de calibração com adição de analito, se obtém a concentração do analito na amostra, prolongando a curva e fazendo com que você faça com que o y seja igual a 0. Quando y é igual a 0, você tem o valor de x em módulo e obtém a concentração. Então, é isso. Se você prolongar a curva com adição de padrão, fazendo com que y seja igual a 0, você obtém a concentração do analito da amostra. Então, nada mais é do que fazer com que o y seja igual a 0 e a relação em módulo dos coeficientes linear e angular é a concentração do analito na amostra. Como está mostrado aqui, onde y é igual a 0, você consegue calcular a concentração do analito pela relação dos coeficientes
linear pelo angular em módulo. Então já tratamos a curva de calibração externa, a curva com a adição de padrão, que é a mais comumente feita para verificação de interferências. Tem também a calibração com compatibilização de matriz e a calibração com o padrão interno. Todas essas destacadas em amarelo é para verificação de interferências, como eu já disse. Como verificamos as interferências? Comparando com a curva de calibração externa. Essa é a curva de calibração externa, ou na ausência de amostra. Essa é a curva de calibração com adição de analito que tem a adição da amostra. Então, vou lá, obtenho a curva de calibração externa, a curva de calibração com a adição de analito, obtenho as equações da reta, está aqui representado também o coeficiente de correlação das curvas de calibração, mostrando que elas são lineares até a concentração de 8 mg por litro. Para a verificação de interferências, fazemos a relação entre os coeficientes angulares. Dividimos um coeficiente angular pelo outro, como está mostrado aqui embaixo. Se essa relação for muito próxima a 1, não temos presença de interferentes. As curvas, elas são paralelas, as curvas se sobrepõem. Então, neste caso, não temos interferência de matriz. Como vocês podem ver aqui, eu tenho a curva de calibração com adição de analito, que tem a amostra, e a curva de calibração externa, que não tem a amostra. Elas têm coeficientes angulares muito próximos, já que a relação entre os dois coeficientes é próximo a 1. Se eu descontasse o valor do branco da curva na presença de amostra, como é esse caso aqui, de todos os pontos da curva de calibração na presença de amostra, eu conseguiria fazer com que essa curva azul ficasse sobreposta à curva de calibração externa, provando a ausência de interferências. Já aqui, quando eu construo curvas de calibração, cuja relação dos coeficientes angulares começa a ficar mais distante de 1, mostra que as curvas de calibração têm coeficientes angulares diferentes, e mesmo que eu desconte o primeiro ponto de todos os valores de todos os outros pontos, essa curva de calibração não tem o mesmo coeficiente angular, então ela não se sobrepõe à curva de calibração externa. Nesse caso aqui, eu tenho interferência da matriz, dos concomitantes presentes na amostra, que está causando essa diferença nos coeficientes angulares das curvas de calibração. Quando eu tenho esse tipo de evidência, a calibração não pode ser a calibração externa. Eu não posso utilizar a calibração externa e analisar a amostra e obter a concentração do analito com a curva de calibração externa, porque eu estou tendo uma interferência. Neste caso, eu tenho que construir sempre a curva de calibração no meio da amostra. Isso pode até não ser um problema. No entanto, se você tiver diferentes amostras, você vai ter que subir curvas de calibração para cada amostra. Por exemplo, eu quero determinar cobre em etanol, combustível. Se eu pegar diferentes combustíveis aqui da cidade de São Paulo, eu vou ter que levantar uma curva para cada etanol combustível. Eu não vou poder utilizar uma curva de calibração de um único etanol
para determinar de todas as outras amostras. Então, é um trabalho que demanda muito tempo, porque você vai ter que levantar uma curva de calibração com a adição de analito para cada amostra que você necessita analisar. Então, em casos que a gente prova que há existência de interferência de matriz, há uma necessidade de voltar à etapa de preparo de amostra ou então mudar o método de detecção, a ferramenta espectrométrica, a fim de eliminar essa interferência. Se eu estou tendo essa interferência em espectrometria de absorção atômica com chama, vou para um outro equipamento, que é a espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado, a fim de não ter essa interferência de matriz. Eu tenho que, de alguma forma, conseguir provar que a curva de calibração externa é viável para analisar as amostras de interesse. Caso contrário, eu sempre vou ter que subir uma curva de calibração para cada amostra que eu for analisar. Mesmo os procedimentos que a gente fez para a curva de calibração com adição de analito é feito como um teste de adição e recuperação. Esse teste de adição e recuperação também é para verificar interferências de matriz e ele é muito similar a uma curva com adição de analito. No entanto, a gente não faz todos os pontos da curva de calibração, a gente não constrói uma curva com adição de analito. Nós fazemos apenas 4 balõezinhos que estão destacados aqui. Nesse aqui em vermelho é com a presença de amostra, nessa aqui em azul, na ausência de amostra. Explicando os balõezinhos na ausência de amostra. Eu tenho aqui, produzo o branco, que nada mais é do que a solução que eu vou utilizar para avolumar todos os balões. Se eu vou avolumar com água, eu vou colocar nesse branco aqui apenas água. No caso da espectrometria, que a gente utiliza ácido nítrico, então ele tem esse branco, ácido nítrico e água. Vou fazer um segundo balão na ausência de amostra. O que tem esse balão na ausência de amostra? Tem o ácido nítrico, a água e uma alíquota da solução estoque do analito de interesse, que vai dar a solução de concentração de 1 mg por litro, utilizando as mesmas regras de diluição. Minha solução estoque tem 1000 mg por litro, meu balão tem 10 ml, então, calculando, eu vou colocar 1 ml desse padrão, dessa concentração neste balão, para obter esta concentração. Então, fiz isso, um balão de branco e um balão de padrão. Vou fazer balões com a presença de amostra para verificar a interferência da amostra. Nesse primeiro balão, é um balão com ausência de padrão. É aquele primeiro ponto da curva de calibração com adição de analito, onde eu tenho um volume de amostra preenchido com água e ácido nítrico. Esse mesmo volume que eu coloquei de amostra aqui, ele tem que estar nesse balão. Se eu coloquei 2 ml de amostra aqui, vou ter 2 ml de amostra nesse aqui, porque as interferências têm que ser iguais, no branco ou nesse outro balão que tem a amostra mais o padrão. Qual é o volume de padrão? O volume de padrão é o mesmo do volume feito para esse balão na ausência de amostra. Por quê? Porque esse balão aqui tem que ter a amostra, 2 ml da amostra, com o padrão que vai gerar uma concentração de 1 mg por litro. O mesmo 1 mg por litro na ausência de amostra. Porque eu vou utilizar esses balões para comparação dos sinais, a recuperação do sinal analítico. Feito esses balões, na ausência e na presença de amostra, eu vou no equipamento obter sinais analíticos, que estão aqui destacados como S1, S2, S3 e S4. Para o balão 1,
2, 3 e 4, respectivamente. Tem aqui em azul na ausência de amostra e aqui em vermelho na presença de amostra. Os sinais analíticos do branco com o padrão, a amostra e a amostra mais padrão. Como eu obtenho a recuperação? A recuperação é o valor em porcentagem. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descontar o valor do branco. Que branco? O branco utilizado para preenchimento de todos os balões. Preenchi o balão com ácido nítrico e água. Vou descontar a presença de ácido nítrico e água. Então, desconto esse sinal de todos os outros sinais. Tá mostrado aqui. Descontei ele dele mesmo, deu 0. Descontei ele aqui, aqui e aqui. Então, aqui eu só vou ter o sinal do padrão. 0,04 é o sinal do analito que eu utilizei para obter o padrão de 1 mg por litro. Na amostra, nesse branco da amostra, eu descontei água e ácido nítrico. O que resta? A amostra. Então, esse sinal aqui é de amostra. Esse outro sinal, quando eu desconto água e ácido nítrico, o que resta? Resta a amostra e resta padrão. O mesmo volume que eu fiz para essa solução na ausência de amostra. O que eu vou fazer agora? Descontar o valor da amostra desse balão aqui, desse sinal analítico aqui. Fiz. Ele passa a ser 0 e eu descontei o valor desse aqui. Então, nesse sinal analítico, o que ele representa? Representa o sinal apenas do padrão. Por quê? Porque primeiro eu descontei água e ácido nítrico. E depois, quando eu fiz essa operação, eu descontei os 2 ml de amostra. Então, descontei a amostra, descontei o ácido nítrico, descontei a água. Tenho aqui apenas o sinal do padrão, 1 mg por litro. Esse sinal analítico aqui vai ser comparado com o sinal analítico na ausência de amostra. O que deve acontecer é que, na hora que eu faço a comparação do sinal na ausência de amostra, como sendo 100%, já que na ausência de amostra não tenho interferências, com o sinal na presença de amostra, do padrão na presença de amostra, como sendo o meu x. Por regra de 3, eu consigo calcular que o valor de recuperação é de 100%. Significa que não tem interferência da amostra quando eu comparo a presença da amostra interferindo no sinal de um padrão do analito de interesse. Essa recuperação ela pode variar de 80% a 120%. De 80% a 120%, você pode dizer que seu método não tem a presença de interferências. Então, o teste de adição e recuperação é um teste mais rápido quando a gente compara com a construção de curva de calibração com adição de analito, e ele também é muito aceito para provar a inexistência de interferências de matriz. Então, ele pode ser feito ao invés da construção de uma curva de calibração com a adição de analito. Logicamente, se você provar que tem interferência e você não quer resolver essa interferência, a calibração terá que ser com adição de analito. Existem outras formas de você verificar a interferência de matriz mais rapidamente, de forma que você possa economizar tempo e já pensar nas estratégias de melhor preparo de amostra, como é o caso de diluições. Você tem que fazer um estudo, sempre que você for começar a determinação, você tem que estudar as melhores diluições. Quanto mais diluída estiver a amostra, melhor é. Porque se você dilui uma solução, você dilui os concomitantes, você diminui a possibilidade de interferências de matriz. E a diluição, para acertar qual é a melhor diluição,
é uma maneira de você verificar interferências. Como assim? Vou mostrar esse exemplo. Eu tenho uma amostra que eu submeti à digestão, coloquei no forno de micro-ondas, uma massa de amostra, uma quantidade de reagentes e tenho ela aqui, logo que sai do micro-ondas, avolumei para 15 ml. Vou no equipamento e obtenho esse sinal analítico para essa solução, que não está diluída. Vou verificar se eu posso diluir, porque como eu disse, quanto maior a diluição, melhor é, porque você diminui a presença dos concomitantes, a influência dos concomitantes. Vou e faço uma diluição dessa amostra, pego um balão de 10 ml, coloco 5 ml de amostra e 5 ml de diluente, água ou ácido nítrico. Neste caso aqui, a amostra está 2 vezes diluída. Analiso no equipamento e obtenho esse sinal analítico. Será que essa diluição é suficiente? Será que se eu utilizar essa diluição aqui, eu já consigo não ter interferências de matriz? Tenho que comparar, então, esse sinal com um sinal que eu tenho da amostra concentrada. Daqui para cá, eu diluí a amostra 2 vezes. O sinal analítico tem que cair 2 vezes. No entanto, não é isso que a gente verifica. Se tivesse ausência de interferência de matriz, esse sinal analítico seria 0,250, que é metade desse sinal analítico, já que eu diluí 2 vezes. Não aconteceu. Significa que não posso analisar a amostra concentrada. Não posso quantificar o analito na amostra diretamente da solução digerida que sai do micro-ondas, porque eu estou tendo interferência no sinal analítico. Será que 2 vezes é adequado? Para eu chegar na certeza dessa melhor diluição, eu faço uma outra diluição, maior do que 2 vezes. No caso aqui, eu fiz uma diluição de 4 vezes. Peguei 2,5 ml da amostra, coloquei aqui e preenchi o balão de 10 ml com o diluente, a água ou ácido nítrico. Neste caso aqui, eu fiz uma diluição de 4 vezes. Vou comparar os sinais analíticos, de quem com quem. Esse aqui não posso comparar, porque eu tenho interferência. Vou comparar o sinal analítico da solução diluída 4 vezes com a solução diluída 2 vezes. Daqui para cá, a solução foi diluída 2 vezes. Significa que o sinal tem que cair 2 vezes. Não foi isso que aconteceu. Se não houvesse interferência de matriz, aqui o sinal analítico seria 0,2, que é a metade desse sinal analítico. Não aconteceu isso. Então, a diluição de 2 vezes, eu ainda tenho presença de interferência de matriz. Vou ter que diluir mais a amostra para verificar se 4 vezes é a mais adequada. Faço uma nova diluição. Essa nova diluição está mostrada aqui, é de 4 vezes, de 8 vezes, desculpa. Eu pego o balão de 10 ml, coloco a alíquota da amostra concentrada, preencho o balão e de forma a ter uma diluição de 8 vezes. Vou comparar o sinal dessa solução diluída 8 vezes com essa solução diluída 4 vezes. Porque eu quero confirmar se aqui tem ou não interferências. Daqui para cá, considerando o balão 3 para o 4, eu novamente diluí a solução 2 vezes. Portanto, o sinal analítico tem que cair 2 vezes. E foi isso que aconteceu. Essa solução aqui 4, quando eu analisei, ela deu um sinal analítico, é metade desse sinal analítico. Portanto, eu posso utilizar a diluição de 4 vezes. E a partir de 4 vezes de diluição,
eu já não tenho mais a interferência de matriz. Então, eu posso utilizar a diluição de 4 vezes, 5 vezes ou até mesmo a de 8 vezes. Já que, quanto mais diluído, menor é a influência dos concomitantes, portanto, menor vai ser a possibilidade de interferências. Então, eu posso utilizar 8 vezes aqui ou 4 vezes que eu encontrei a melhor diluição. Essa é uma maneira visual e rápida de verificação de interferência. No entanto, para fechar um método analítico, há necessidade de fazer teste de adição e recuperação ou construir a curva de calibração no meio da amostra para provar a inexistência de interferências. O teste de diluição apenas é um indicativo e há necessidade de fazer para você encontrar a melhor diluição da sua amostra para ser analisada numa técnica espectrométrica. As outras duas curvas também têm a mesma finalidade, que é a verificação de interferências. Então, eu posso fazer a curva de calibração com compatibilização de matriz ou a calibração com o padrão interno, em casos que eu tenha interferências de matriz. A curva de calibração com compatibilização de matriz, ela é uma curva onde a gente utiliza uma matriz sintética. A gente produz uma amostra sintética que deve conter todos os concomitantes presentes na amostra. Quem olha, parece praticamente impossível, porque como você vai saber tudo que tem na sua amostra para você construir uma matriz sintética? Ela é uma curva muito difícil porque as matrizes são complexas. No entanto, há algumas matrizes que você pode utilizar essa estratégia e fazer a calibração com compatibilização de matriz. Um exemplo é a análise de soro. O soro, majoritariamente, ele é feito só de NaCl e água. Então, eu posso fazer uma matriz sintética contendo NaCl e água, fazer a calibração no meio dessa matriz sintética com adição de analito, aí vale a mesma coisa, só que eu vou colocar uma alíquota dessa matriz sintética e verificar que os concomitantes da amostra não vai causar interferência ou pode causar interferências dessa matriz. Novamente, é uma curva muito difícil de obter, já que a maioria das amostras tem uma composição bastante complexa, como não é o caso de uma análise de um soro. A curva com padrão interno, ela é muito utilizada nas técnicas cromatográficas. O padrão interno ele também pode ser utilizado nas técnicas espectrométricas, mas há uma condição especial. Há a necessidade da técnica espectrométrica ser multielementar, ou seja, é necessário que eu consiga determinar mais de um elemento simultaneamente, ao mesmo tempo. Isso porque o padrão interno e o analito têm que ser determinado na mesma janela temporal, porque ele tem que sentir as interferências no mesmo momento. Então, há necessidade de utilização do padrão interno apenas para as técnicas que são multielementares, espectrométricas multielementares. O padrão interno nada mais é do que um reagente, uma substância, um elemento que você adiciona tanto nos padrões de calibração quanto nas amostras em uma concentração conhecida. Esse reagente não pode estar presente na sua amostra, mas ele tem que ter características semelhantes ao seu analito. Por exemplo, se o seu analito é volátil, escolha um padrão interno volátil. Se o seu analito é mais refratário, escolha um padrão interno refratário. Por quê? Ele tem que sentir as interferências da mesma forma que seu analito. Então, o padrão interno é utilizado em espectrometria, desde que eu tenha uma técnica multielementar,
e encontre um padrão interno que tenha características semelhantes aos analito. Adicionei nos padrões, adicionei nas amostras, vou ao equipamento e obtenho a curva de calibração, onde no eixo Y agora não é mais só o sinal analítico do analito, agora eu tenho a relação entre o sinal analítico do analito pelo sinal analítico do padrão interno. Isso é uma normalização, é como se eu corrigisse as flutuações, as interferências que o analito sente pelas interferências que o padrão interno também está sentindo. Da mesma forma que o seu analito, por isso que a escolha do padrão interno tem que manter as características do seu analito. Então, se o sinal analítico do analito diminui, na hora que eu passo o padrão, também diminui. Na hora que eu faço a normalização, eu corrijo essa interferência. Então, agora a curva de calibração é a relação entre os sinais analíticos do padrão interno, do analito pelo padrão interno, pela concentração do analito. Como eu adicionei padrão interno nas amostras, eu vou lá e tenho o sinal analítico, a relação entre o analito e o padrão interno. Com a curva, eu obtenho a concentração do analito na amostra. Ou então, utilizo a equação da curva, lembrando que Y é a relação dos sinais do analito pelo padrão interno. Pego esse sinal analítico obtido aqui, coloco em Y e calculo o valor de X. Então, da mesma forma, a única coisa é que agora a gente faz a normalização, a correção das interferências que sofre o analito pela presença de um padrão interno. E obtenho a concentração do analito da amostra da mesma forma que a gente tratou até então. Fazendo a melhor calibração, então a gente já tem o problema analítico, já fizemos a escolha do método pelas técnicas espectrométricas, fizemos a melhor amostragem, melhor preparo de amostra, estudamos as calibrações e as interferências. Vamos então analisar as amostras e obter a concentração final e avaliar se esse resultado é preciso e exato. Como exemplo, eu tenho esse problema analítico que vocês enfrentaram na geral 2, que é a determinação de cálcio na casca de ovo. Esse exemplo, eu tenho agora que calcular, obter a concentração de cálcio em micrograma por grama numa amostra de casca de ovo. A amostra de casca de ovo é uma amostra sólida, portanto, eu tenho que transformar ela em um líquido para ser analisado nas técnicas espectrométricas. Então, primeiro eu tenho que fazer o preparo de amostra. Pego um ovo, escolho de preferência da mesma cor, vou separar as cascas, lavo as cascas, retiro a película interna que tem aqui, vou secar as cascas. Posso secar a temperatura ambiente, deixar um tempo ele secando ao sol e obter no final, após 1 ou 2 semanas, as cascas secas. Ou então eu posso utilizar uma estufa numa temperatura controlada até massa constante e obter as cascas secas. Após a secagem, eu faço o procedimento de moagem. É uma moagem fina, estou usando aqui almofariza e pistilo. Faço a moagem, cálcio não é um elemento volátil, então o atrito, o aquecimento não vai promover a volatilização desse elemento. Produzo aqui um pó dessa casca de tamanho de partícula bastante pequena, já que a moagem produz partículas de tamanho bem pequeno. Esse pó eu pego uma massa, neste caso eu estou fazendo preparo de amostra em duplicata, pego essas duas diferentes massas de pó de casca e vou fazer a digestão, a solubilização. Faço a solubilização como fizemos na geral 2,
coloco ácido clorídrico e água. Aqueço brandamente, de forma a solubilizar toda a casca de ovo, que nada mais é do que carbonato de cálcio. Então, com a presença desse ácido, eu tenho a eliminação de CO2 e água, e os analitos, os elementos, ficam aqui na solução. Ao final, eu avolumo a solução para um volume final de 20 ml. Lembrando, como estamos fazendo análise instrumental, lá na Geral 2 a gente não fez, mas na análise instrumental precisamos preparar o branco da amostra. Esse branco da amostra nada mais é do que o ácido clorídrico e água que foi aquecido da mesma forma que a casca de ovo. Aqueceu a água e o ácido clorídrico, avoluma para 20 ml e tenho o branco de amostra. Tanto o branco de amostra quanto as amostras em duplicata devem ser analisados. Posso produzir mais de um branco, é conveniente que você faça mais de um branco, mas para o nosso exemplo, tem apenas um branco e a amostra digerida em duplicata. Então, o que eu tenho? Eu tenho a duplicata de amostra com essas massas e o volume final de 20 ml, bem como o branco analítico também no volume de 20 ml. Pego essas amostras digeridas e vou para a técnica espectrométrica para essas amostras serem analisadas. Obtenho a concentração do analito após a calibração do instrumento por uma calibração externa em miligrama por litro. Já provei que não tem interferências, é por isso que a curva de calibração aqui é a calibração externa, em miligrama por litro. A primeira coisa do método é a obtenção da curva de calibração externa. Pego os padrões, nesse caso os padrões estão aqui, o branco da calibração, não é o branco da amostra. Esse é o branco da calibração que eu vou analisar, bem como os padrões de concentração crescente. 0,5, 1, 2, 4 e 8. Levo para o equipamento espectrométrico e obtenho sinais de absorbâncias, que estão mostrados aqui. Cada um desses sinais tem o seu desvio padrão. Por que tem esse desvio padrão? Porque para cada uma dessas soluções, eu obtenho 3 sinais analíticos. E aqui está mostrado o sinal médio dessas 3 leituras, bem como o seu desvio padrão, que nada mais é do que obtido por essa equação. Então, eu leio 3 vezes o branco, obtenho a média e seu desvio padrão. Trabalhando ainda com a curva de calibração externa, nós temos os valores de absorbância e seu desvio padrão. Vamos agora fazer a absorbância corrigida, que nada mais é do que descontar o valor do branco de cada um desses padrões. Então, eu pego o sinal de 0,7, 0,007 e desconto desse outro padrão, desse sinal desse outro padrão, deste e deste. Obtenho os sinais descontados, que nada mais é do que esse exemplo que está mostrado aqui, do segundo padrão, 0,018 de sinal de absorbância, menos o sinal do branco. Obtenho 0,011, que é o que está mostrado aqui. Faço isso para todo mundo. Então, o branco descontado dele mesmo dá 0. E eu tenho que obter o desvio padrão expandido, que nada mais é do que a raiz da somatória ao quadrado de cada um dos desvios. No caso desse primeiro desvio, nada mais é do que 0,004 ao quadrado mais 0,004 ao quadrado, raiz disso, que vai dar 0,006. No nosso exemplo do segundo padrão, onde eu descontei o sinal de absorbância do segundo padrão pelo sinal do branco, dando 0,011, o seu desvio, 0,005, é obtido como
0,003 ao quadrado mais 0,004 ao quadrado, raiz disso. Eu subtraí um pelo outro e vou considerar o desvio de quem eu estou fazendo essa conta. Faço a raiz e obtenho esses desvios expandidos. Então, a partir do momento que eu tenho um desvio padrão e eu começo a trabalhar fazendo adição, subtração, multiplicação ou divisão de uma medida que tem esses desvios, eu tenho que trabalhar com o desvio padrão expandido, que é a somatória deles ao quadrado, raiz. Sempre que eu fizer uma operação matemática, eu tenho que expandir o desvio. Então, a absorbância no final, como está mostrado aqui, nada mais é do que a subtração do sinal analítico e o desvio padrão expandido. Feito isso, eu tenho sinais de absorbância subtraído o branco, portanto, eu forço a curva a passar pelo zero, portanto, eu não tenho o valor do coeficiente linear. Eu tenho apenas o valor do coeficiente angular aqui nessa curva de calibração, já que eu descontei o branco da calibração de todas as medidas. Obtenho também o coeficiente de correlação, mostrando a linearidade da curva de calibração até o padrão de 10 mg por litro. Obtenho esse coeficiente angular fazendo a relação entre dois pontos de delta y por delta x. Agora, com essa curva, eu levo as amostras que eu digeri em duplicata e o branco da amostra, obtenho sinais analíticos. Se eu tiver a curva, obtenho a concentração do analito na amostra, utilizando essa curva de calibração, esse gráfico. Mas se eu não tenho o gráfico, eu trabalho com a equação da reta e obtenho o valor da concentração pela equação da reta. Vamos trabalhar isso e obter a concentração em micrograma por grama, que é o que eu quero, o que eu pedi no início do exercício. Então, o que eu tenho? Agora, depois que eu calibrei, vou analisar as amostras digeridas. Eu tenho a duplicata, que eu chamei de amostra 1 e amostra 2, porque elas têm as massas diferentes apenas. Levo no equipamento. Como eu disse para vocês, no equipamento ele lê 3 vezes a mesma amostra. Dá o valor médio, dá o desvio padrão dessas 3 leituras. O equipamento também mostra o desvio padrão relativo, que nada mais é do que a relação do desvio padrão pelo valor médio do sinal de absorbância, e o coeficiente de variação, que nada mais é do que o RSD em porcentagem. Então, também mostra o equipamento, tanto a média, desvio padrão relativo e o coeficiente de variação. Tendo, então, o valor de absorbância médio e o desvio de cada uma dessas amostras, eu consigo calcular a concentração. Utilizando agora a curva de calibração, se eu tiver o gráfico, ou utilizando a equação da reta e coloco o sinal de absorbância aqui e obtenho a concentração. Se eu utilizar a equação da reta, como é esse caso, eu vou pegar os sinais de absorbância médio, vou colocar aqui em A e vou calcular o X, que é a concentração, que é dado em miligrama por litro, já que eu calibrei meu equipamento em miligrama por litro. Faço a conta e obtenho essas concentrações. 2,83 para essa primeira, 2,59 para essa segunda amostra. Também tenho que calcular o desvio. Como que eu faço isso? Aqui eu não tenho que fazer o desvio padrão expandido, que é a raiz da somatória ao quadrado. Como é uma operação matemática, mas é uma operação matemática com um valor constante, que é o coeficiente angular. É um valor fixo.
Então, o que eu tenho que fazer é pegar o desvio padrão da medida, colocar aqui no valor de y. Fazer a mesma coisa que eu fiz com o sinal analítico com o desvio. Pego, então, 0,0006, divido pelo coeficiente angular e obtenho esse sinal de desvio. Pego esse desvio, coloco aqui, divido pelo coeficiente angular e obtenho esse desvio. Desta forma, eu tenho os desvios em miligrama por litro. Eu não posso simplesmente colocar esse desvio aqui para a concentração, porque isso é do sinal analítico do padrão, é o desvio do sinal analítico, não é em concentração. Eu tenho que transformar esse desvio em concentração. Como a operação é com o valor constante, ele sofre a mesma coisa que sofreu a medida, apenas a divisão pelo coeficiente angular. Então, tá aqui, tá explicado como eu obtenho esses valores. Agora, eu vou ter que obter a concentração em micrograma por grama. Calibrei o equipamento em miligrama por litro. Não está na unidade que eu pedi. Normalmente, as amostras sólidas, a concentração final é dado pela relação com a massa de amostra. Por isso, é massa do analito de cálcio pela massa de amostra. Então, vamos transformar miligrama por litro em micrograma por grama. A primeira coisa que a gente faz é considerar o tratamento de amostra. Fizemos lá a digestão da amostra, o volume final é para 20 ml. Tenho que fazer a relação, uma regra de 3, de forma a obter apenas massas. Como eu faço isso? Eu tenho 2,83 miligrama em 1 litro. Em 20 ml, em 0,02 litros, eu vou ter essa massa. Faça o mesmo cálculo para 2,59 miligrama em 1 litro. Para 20 ml, eu vou ter essa massa em miligrama. Calculada a massa em miligrama, eu vou obter a relação massa de analito por massa de amostra, dividindo pelas massas que eu utilizei para a digestão, para o procedimento de preparo de amostra. A primeira amostra, eu peguei uma massa de amostra de 251 miligramas. A segunda, 248 miligramas. Logicamente, tenho que colocar na unidade que pede o exercício. Eu tenho aqui miligrama, vou ter que transformar em micrograma. Eu tenho aqui miligrama, vou ter que transformar em grama, para obter o resultado final em micrograma por grama. Mas nada mais é do que pegar esse valor aqui e dividir por esse valor de massa de amostra. Então, eu obtenho aqui 225 mais ou menos 3. Obtenho aqui 209 mais ou menos 2 micrograma por grama. De novo, eu tenho um desvio aqui em miligrama por litro. Ele tem que ser transformado em micrograma por grama. Daqui para cá, só sofreu operações com valores constantes. 20 ml e massas de amostra. Então, os cálculos que eu fiz para a concentração em miligrama por litro, o desvio padrão em miligrama por litro sofre as mesmas operações. Multiplico por 20 ml, depois eu vou dividir pela massa de amostra, e então eu obtenho o desvio na mesma unidade, que é o que pede o exercício, que é massa de analito por massa de amostra. Tenho aqui os valores em micrograma por grama de cálcio nessa amostra de casca de ovo, na primeira e na segunda digestão. Vou calcular a concentração média, calculo a média desses dois sinais e obtenho esse valor médio.
Lembrando aqui que agora eu tenho uma operação matemática, que é a média, portanto, esse desvio aqui tem que ser obtido pela equação dos desvios ao quadrado, somatória dos desvios ao quadrado e raiz, para dar esse valor aqui, que é da média. Podemos expressar o resultado final em intervalo de confiança, que está mostrado aqui, que utiliza um teste estatístico, que é o teste T-Student, que você, além de mostrar o intervalo de confiança, você consegue comparar resultados. Mais para frente eu mostro como a gente compara resultados e verifica a exatidão. A princípio, é o uso do teste T para expressar o intervalo de confiança. Então, a concentração pode ser expressa dessa forma, em intervalo de confiança, que é igual à medida de concentração média, mais ou menos valor de T, desvio padrão, e dividido pela raiz do número de medidas. Podemos fazer isso para o nosso exemplo, lembrando que o valor de T é um valor tabelado. Em química analítica, utilizamos o nível de confiança de 95%. Podemos considerar diferentes níveis de confiança, que é de acordo com a porção tomada da gaussiana. 95% é o nível de confiança adotado em química analítica. O valor de T está mostrado aqui, relaciona o nível de confiança pelos graus de liberdade. E o que é o grau de liberdade? Nada mais é do que o número de medidas menos 1. Fizemos duas digestões, então temos N igual a 2, então o grau de liberdade é igual a 1. Então temos no nosso exemplo de cálcio na casca de ovo, graus de liberdade 1, 95%, o valor de T é 12,706. Tendo então esse valor de T, colocamos na fórmula, ele está aqui mostrado, 12,706. O valor de desvio, o valor de medidas, que fizemos duas digestões, e calculamos assim o intervalo de confiança, que nada mais é do que 217 mais ou menos 36 micrograma por grama. Esse intervalo de confiança, notem que ele aumenta a incerteza, aumenta a faixa de variação, porque considerando 95% de nível de confiança, o resultado de qualquer pessoa que analisar casca de ovo e determinar cálcio nessa casca de ovo, a concentração tem que estar nesse intervalo de confiança. Tem que variar de 217 menos 36, 181, a 217 mais 36, que é 253. Então, se eu fizer uma análise de casca de ovo e a outra pessoa também fizer a análise de casca de ovo, o intervalo, a concentração obtida tem que variar de 181 a 253, considerando 95% de nível de confiança. Esse é um intervalo de confiança que acaba expandindo a incerteza, fazendo com que em 95%, qualquer outra pessoa que fizer a mesma análise caia no intervalo de 95% de confiança. Tendo então os resultados obtidos, considerando o intervalo de confiança ou não considerando o intervalo de confiança, se você não quer considerar 95%, temos que avaliar se esse 217 mais ou menos 4, ou 217, mais ou menos 36, é um resultado preciso e exato. Temos que avaliar esse valor. Então, a partir de agora, vamos utilizar o teste T para comparação de resultado, para verificação de exatidão. Como? Temos que ter certeza se esse resultado está exato. Vamos, através do teste T, verificar se ele é exato.
temos duas diferentes formas. A primeira é comparar esse 217, que é o valor experimental, com um valor verdadeiro. Se eu tiver um valor verdadeiro, eu calculo um t. Agora, inicialmente, eu não tenho o tabelado, eu vou calcular. Ele é em módulo, o valor médio, menos o valor conhecido, raiz do número de medidas que eu realizei, né, obtive o meu valor experimental, e o desvio padrão, tendo o valor conhecido. Eu calculo o valor de t. No nosso caso, eu tenho aqui o valor encontrado, 217 mais ou menos 4, ele não está no intervalo de confiança, é aquele que eu obtive do equipamento. Tenho o valor verdadeiro, que está mostrado aqui, que é 214 mais ou menos 12 em micrograma por grama. Valor médio, 217, menos o valor conhecido em módulo, divido pelo desvio padrão da minha medida, 4, raiz do número de medidas não, duplicata, triplicata que eu preparei a minha amostra, no nosso caso foi 2, raiz de 2. Obtenho o valor de t. Esse t calculado tem que ser comparado com o t tabelado. A gente já viu que o t tabelado é de 12,706, considerando graus de liberdade 1 e 95% de nível de confiança. O valor calculado é muito menor que o valor tabelado. Portanto, a concentração encontrada está muito próxima do valor verdadeiro e a gente consegue mostrar que o método realizado, que o procedimento analítico adotado, ele foi exato, já que o valor obtido foi muito próximo do valor verdadeiro. Mas esse valor verdadeiro, esse 214 mais ou menos 12, como que eu posso obter esse valor verdadeiro? Normalmente obtemos esse valor verdadeiro fazendo análise de materiais de referência certificados. Existem órgãos que produzem esse material de referência certificado, o NIST, que é Internacional dos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem o IPT, que produz alguns materiais de referência, principalmente de ligas e alguns combustíveis. O IPT é do Brasil, aqui de São Paulo. O NIST ele já produz uma gama muito maior de CRMs, de materiais de referência certificado. Tenho aqui mostrado alguns materiais de referência do NIST, seja materiais ambientais, alimentos ou até mesmo materiais biológicos. E aqui eu tenho um certificado de um material de referência, que é um sedimento de rio, que tem todo um protocolo de como a amostra foi preparada, como ela foi analisada, quais foram as técnicas, para que depois você construa uma tabela como essa, com diversos analitos e suas concentrações, a porcentagem em massa ou concentração em miligrama por quilograma, do analito nesse sedimento. Tenho aqui os valores de concentração e o desvio padrão. Esses valores foram obtidos pela análise desse material de referência por vários laboratórios, até obter todos os resultados, tirar a média e seus desvios padrões. Assim, se você analisar esse sedimento de rio e tiver determinando alumínio e chegar nessa porcentagem de massa, ou na hora que você fizer o teste T e for muito próximo for menor que o valor de T tabelado, você tem que os resultados foram concordantes, que você não tem interferência e você conseguiu verificar a exatidão. Então, é assim. Se você, no nosso caso, determinação de cálcio na casca de ovo, o mais certo
seria pegar o material de referência de casca de ovo e fazer a mesma coisa que eu fiz na minha amostra que eu comprei no supermercado de um ovo branco. Faço a mesma coisa, analiso esse CRM de casca de ovo e obtenho o valor de cálcio na casca de ovo. Se eu comparo com o valor de cálcio que está nesse certificado e eu for muito próximo a esse valor, eu consegui verificar a exatidão. Então, eu consigo utilizar o CRM, que tem um valor verdadeiro, e mostrar que eu tenho, no procedimento que eu estou adotando e estabelecendo, eu tenho a inexistência de interferências e eu consigo verificar a exatidão, a acurácia do seu método. No entanto, esses materiais de referência certificado não têm para todas as amostras de interesse. Eu duvido muito que tenha um CRM de casca de ovo. Então, o que podemos fazer para verificar a exatidão? Em vez de comparar com um valor verdadeiro, que é obtido de um CRM, a gente começa a fazer métodos comparativos. Se eu estou fazendo por uma técnica de emissão atômica, determinação de cálcio por absorção atômica com chama, faço a determinação de cálcio por emissão atômica. Ou faço a determinação de cálcio por titulação, de complexação, por exemplo, que é o que vocês viram na geral 2. Então, eu tenho a concentração de cálcio por duas técnicas diferentes. Então, vou comparar esses dois resultados. Se eles forem próximos, se eles forem concordantes, eu consegui da mesma forma verificar a exatidão. Continuo aplicando o teste T. Só que esse teste T é diferente do valor verdadeiro. O T que eu calculo, ele faz uma relação entre medidas do método A e o método B, número de medidas, bem como considero também o desvio padrão da medida obtida pelo método A e pelo método B. No entanto, antes de eu calcular o valor de T para a comparação de métodos, eu tenho que comparar os desvios, fazendo o teste F, verificar se os desvios estão próximos, comparar a precisão desses dois métodos, fazendo o teste F. O teste F, ele faz uma comparação de precisão, que nada mais é do que comparar os desvios padrões dessas medidas, ou comparar os coeficientes de variação. Então, aqui eu tenho ilustrado a precisão. Eu faço várias medidas, que são os pontinhos azuis. Mostro aqui os resultados obtidos, os resultados muito discrepantes. Vai ter um alto desvio padrão. Então, neste caso aqui, eu tenho baixa precisão. Neste caso aqui, os resultados estão muito mais próximos. Eu tenho uma alta precisão, vou ter um baixo desvio padrão. No entanto, embora eu tenha um baixo desvio padrão e uma alta precisão, ele não tem a exatidão, porque eu deveria atingir esse alvo. Então, aqui nesse caso, eu tenho alta precisão, mas não tenho exatidão. Já aqui eu tenho alta precisão e exatidão. Então, o desvio padrão vai estar relacionado com a precisão e o teste F é a comparação dessa precisão. E a precisão é uma importante característica do método, porque ela diz muito a respeito da repetibilidade e da reprodutibilidade. Por exemplo, se eu faço medidas agora, nesse momento, de uma solução e obtenho seu desvio padrão. Depois espero 1 hora, faço de novo a mesma análise dessa solução e obtenho o desvio padrão. Vou fazendo em um curto período de tempo, entre uma medida e outra. Se o desvio padrão for baixo entre esse curto período,
eu tenho uma boa repetibilidade no meu método. Eu também posso provar se o meu método tem boa reprodutibilidade. Neste caso, eu pego a solução e analiso hoje, analiso o mês que vem, analiso daqui 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, num tempo maior. Quando eu faço a medida da precisão do desvio padrão de uma solução por um longo período e eu tenho baixos desvios, então eu tenho uma boa reprodutibilidade. Então, pela precisão, tem uma importante característica do método que é repetibilidade e reprodutibilidade, que eu consigo verificar através da medida de desvio padrão de uma determinada solução. Então, eu preciso fazer esse teste F antes de fazer a comparação pelo teste T. Esse teste F é a relação dos desvios. Que relação? Do desvio maior pelo desvio menor. Calculo esse valor de F. Esse valor de F eu vou ter que comparar com o valor tabelado. Assim como eu tenho o T tabelado, eu tenho o F tabelado. E ele está mostrado aqui, é uma tabela considerando 95% de nível de confiança. E eu tenho um método aqui nessa linha e outro método nessa linha. Nessa linha, nessa coluna, eu tenho o método A com graus de liberdade do numerador. Eu considero a coluna para o método A, que está no numerador. Eu considero a linha para o método B, que está no denominador. Por que isso? Porque o método A e o método B têm os seus graus de liberdade. Vou olhar aqui e achar o valor de F no método A, que tem um N igual a 5, por exemplo. Daí eu vou ter que olhar nessa coluna, achar o grau de liberdade, 5 menos 1, 4, vou estar nessa linha. Enquanto o método B, que eu fiz 4 medidas, a grau de liberdade é 4 menos 1, 3. 4 e 3 tem valor de F 6,59, por exemplo. Faço essa comparação. Vejo a relação. Comparo com o valor tabelado. Se o valor calculado for menor que o tabelado, não há diferença significativa entre os desvios. Então, as precisões são comparáveis. Se as precisões são comparáveis, eu posso aplicar o teste T, que são essas equações. Calculo o T, comparo com o T tabelado e, novamente, se ele for menor que o T tabelado, os resultados são concordantes e eu verifiquei a exatidão. Então, como eu disse até então, eu utilizo essa ferramenta estatística, que é o teste T, Student, seja com o valor verdadeiro ou seja com comparação de métodos, para verificar a exatidão. A exatidão, como eu já disse naquele exemplo do alvo, eu tenho aqui várias medidas que atingiram o alvo, então eu tenho alta precisão e alta exatidão. E ela descreve a proximidade com um valor verdadeiro ou um valor mais aceito. E eu consigo verificar e eu tenho que fazer esses testes sempre que eu estabeleço um novo método analítico, ou comparando com o valor verdadeiro, usando um CRM, ou comparando métodos, e provar que eu obtive um resultado preciso e exato. Mas se eu não conseguir chegar a métodos precisos e exatos, é um indicativo da presença de erros, que podem ser erros sistemáticos ou determinados, erros aleatórios ou indeterminados,
e os erros grosseiros. Os erros grosseiros geram resultados, ora muito alto, muito baixo, eles são resultados muito variáveis. Ele pode afetar principalmente a precisão, ter um alto desvio padrão. Os erros sistemáticos ou determinados a gente pode facilmente reconhecer, porque geram resultados proporcionais. À medida que a gente tem uma variação de volume, ele também aumenta ou ele diminui. Pode ser um erro positivo, um erro negativo. Ele é mais facilmente controlado. Você consegue achar onde ele está e corrigir esse erro, e ele afeta a exatidão. Quando a gente faz o teste T e verifica que não conseguiu exatidão, é um indicativo da presença de erros sistemáticos. Já os erros aleatórios ou indeterminados, a gente não consegue achar qual é a fonte desse erro, porque os resultados são muito variáveis, a precisão é muito ruim, desvio padrão é muito elevado. Então, quando a gente tem a presença de erros sistemáticos, os resultados aumentam e diminuem, flutuam muito mais. Então, é muito mais difícil de corrigir. Normalmente, volta-se ao preparo de amostra, como eu já disse na outra aula, que tem vários erros no preparo de amostra, assim como verificar as interferências presentes na determinação espectrométrica. Esses resultados, seja sistemático ou aleatório, é um indicativo tanto de algum erro no preparo de amostra, quanto erros de interferência de matriz na determinação. Já falamos de algumas figuras de mérito ou característica dos métodos analíticos, que é a precisão e a exatidão. As três últimas que eu vou falar com vocês é com relação à sensibilidade, a faixa linear, limite de detecção e quantificação. A sensibilidade é um parâmetro matemático. A primeira coisa que vem à cabeça quando eu pergunto o que é sensibilidade? As pessoas já viram e falam, é a menor concentração que eu consigo determinar, né, no meu método. Eu digo, não é. A menor concentração que você consegue determinar é o limite de detecção. A sensibilidade está relacionada com o coeficiente angular da sua curva de calibração. E ela é comparada com outra técnica. O seu método analítico numa técnica de espectrometria atômica tem esse coeficiente angular. Se for absorção, vai ter um coeficiente angular. Se for emissão, vai ter um outro coeficiente angular. Entre técnicas, os coeficientes angulares são variáveis. E quanto maior for o coeficiente angular, maior é a sensibilidade do seu método analítico. Então, ele é um parâmetro matemático que é o coeficiente angular da sua curva de calibração. A faixa linear. A faixa linear é a região linear da sua curva de calibração. Como você descobre? Fazendo vários padrões. Faço vários padrões, em vez de fazer só 4, que é da curva de calibração, ou 5 da curva de calibração, você faz vários. Vai lá no equipamento e lê todos esses padrões. A partir de um momento que você tem uma região que não cresce proporcionalmente ao aumento da concentração do analito, você tem uma região não linear, uma região saturada, onde aumenta-se a concentração do analito, mas não aumenta o sinal analítico. Você tem a região não linear, você não pode considerar essa faixa de concentração para a sua curva de calibração. No caso desse exemplo aqui, a curva de calibração vai até 10 mg por litro. Então, a sua faixa linear, neste caso, é de 0,5 a 10 mg por litro. A partir de 10, você não garante a linearidade, então você não tem essa faixa como faixa linear. Isso ocorre porque dependendo da técnica espectrométrica,
ele pode ou não saturar o detector. Você aumenta tanto a concentração que o detector já não consegue transformar mais o analito que é acrescentado em aumento de sinal. Ele não consegue mais entender a partir do momento que tem uma concentração muito elevada do seu analito. A gente vai ver isso mais quando a gente falar das técnicas. Com relação ao limite de detecção, LD ou LOD, que vem do inglês, ela é uma figura de mérito que caracteriza a menor concentração que pode ser determinada. Ela é 3 vezes o desvio padrão, ou se você quiser representar em concentração, você faz 3 vezes o desvio padrão dividido pelo coeficiente angular. De quem? Do branco da amostra. Você pega o branco da amostra e tem que ler de 10 a 20 vezes, de forma a você ter o desvio padrão dessas 10 medidas. Faz o desvio padrão do branco, multiplica por 3 e divide pelo coeficiente angular, você tem o valor de LD na unidade da sua curva de calibração. Por que primeiro se utiliza o branco? O branco é aquele que não tem o sinal analítico do seu, não tem que ter o seu analito. Então, o sinal analítico nem está presente. Você só verifica as flutuações das 20 medidas ou 10 medidas. Está aqui mostrado nesse exemplo. Em vermelho são as flutuações das 10 leituras ou 20 leituras do branco, pelo tempo. Se eu tenho as flutuações de uma amostra que não tem que ter o seu analito, se eu multiplicar essa flutuação 3 vezes, eu garanto que eu tenho um sinal analítico. Então, eu multiplico o sinal do branco 3 vezes, então eu tenho a menor concentração. É por isso que eu utilizo o branco e é por isso que eu multiplico por 3. Porque 3 vezes já me garante discriminar um sinal analítico. Já me garante que eu verifique a presença do analito, a menor concentração do analito. Já o limite de quantificação, LQ ou LOQ, que vem do inglês, ele nada mais é do que 3 vezes o LD ou 10 vezes o LD. Como eu escolho 3 vezes ou 10 vezes? Depende da sua técnica analítica. Quanto maior a sensibilidade dela, você vai escolher multiplicar por 3. Se ela não for tão sensível, se a sensibilidade dela não for tão boa, se multiplica por 10. E o LD, ele, como mostrado na curva, ele é maior que o LQ, 3 ou 10 vezes. Então, é a concentração que com certeza eu consigo determinar. É muito mais confiável, é muito mais certeza produzir uma solução na concentração do LQ e obter um sinal analítico do que produzir uma solução na concentração do LQ e obter um sinal analítico. Porque o LD, a concentração está muito próxima do branco, é só 3 vezes. E a partir do momento que você multiplica o LD, você garante que você vai ter a concentração e você consegue ter um sinal diferente de um ruído, diferente de um branco. Então, são todos esses parâmetros que a gente tem que determinar para o estabelecimento de um método analítico. LD, LQ, precisão, exatidão, faixa linear. Fechamos assim o melhor método analítico sem interferência, preciso e exato e com as suas características. Então, a gente fecha a sequência analítica agora, e agora a gente vai falar particularmente das técnicas espectrométricas, seja molecular ou atômica, para a análise das diversas amostras e determinação de analitos de interesse. Para terminar,
Essa aula também utilizou o preparo de amostra, a parte de curvas de calibração, que também está no livro do Harris e no livro do Skug Fundamentos, para a construção dessa aula. É isso, obrigada.